E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou trazer mais uma dica para vocês aí relacionada à redação. Então fica ligado e anota e também aplica nas tuas redações, beleza? Seguinte, cara, vocês sabem que o Lucas Felp, ele fez um apanhado de um material de algumas redações, a grande maioria, que tirou nota 1000 em 2019, tá? Então, na verdade, em 2019, a gente teve um total de quase 60 redações que tiraram 1000, tá? Esse total exato é 53. Então, das 53 redações, 44 estão no material que ele fez, que é um material chamado Redação a 1000, beleza? O que eu fiz, gente? Eu olhei todas as redações que estão nesse material, essas 44 redações, então, que estão dispostas para nós, e fiz um apanhado para vocês aqui. O que eu fiz? Eu olhei todos os parágrafos do desenvolvimento deles, dessas 44, olhei o primeiro parágrafo do desenvolvimento e o segundo. E aí o que eu fiz? Um levantamento dos operadores que são usados geralmente no início desses parágrafos, tá legal? Então, primeira coisa que eu queria falar para vocês, das 44 redações que estão nesse material, apenas 2 não usaram nenhum operador no primeiro parágrafo do desenvolvimento, porém usaram no segundo, tá legal? Então vamos a eles. O mais usado, o operador mais usado, 7 vezes no primeiro parágrafo do desenvolvimento foi em primeira análise. Então, 7 redações usaram no primeiro parágrafo do desenvolvimento em primeira análise. O segundo colocado, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, foi em primeiro plano. 5 redações das 44 que tiraram 1000 utilizaram, então, em primeiro plano. Em primeiro lugar, foram 3 redações, que ficou no terceiro lugar aqui dos operadores mais utilizados no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Depois a gente tem empatado, 3 usos também, a princípio. Então, 3 redações utilizaram a princípio. Depois a gente tem aqui primeiramente, que foram usadas, que foi utilizado por 2 participantes. Depois a gente tem de início, que também foi utilizado por 2 redações, tá? Então, esses que eu falei para vocês foram os que mais apareceram. 7 vezes, 5 vezes, 3 vezes, 3 vezes e 2 e 2, tá? Depois disso, também a gente teve, nessa perspectiva, é relevante abordar primeiramente, constata-se a princípio que, nesse sentido, em uma primeira perspectiva, tendo em vista a realidade supracitada, deve-se destacar primeiramente, deve-se pontuar de início que, sob esse viés, pode-se apontar, sob esse viés é importante ressaltar, sob essa ótica, a priori, de acordo com, segundo, que fizeram referência a alguma autoridade, alguma citação. Depois a gente tem de certo, nessa linha de raciocínio, nesse contexto, efetivamente e primordialmente. Então, das 44 redações, apenas 2 redações não utilizaram um operador no início do primeiro parágrafo do desenvolvimento, tá? E as outras, os que apareceram, estão todos aqui, que eu disse para vocês, beleza? No segundo parágrafo do desenvolvimento, a gente teve um grande campeão aí com 13 vezes, tá? Ele apareceu 13 vezes em 13 redações, que é o ademais. Então, o operador ademais, que é para adicionar uma informação, ele apareceu em 13 redações no segundo parágrafo do desenvolvimento. O segundo colocado, a gente tem o além disso, que apareceu em 11 redações. Então, o mais utilizado, com 13 aparições, foi o ademais. O segundo colocado, que é o além disso, apareceu 11 vezes. Outro operador que também apareceu por 4 vezes, em 4 redações, foi o outro sim. Em segunda análise, apareceu 2 vezes. Em segundo lugar, 2 vezes também. Então, esses que eu disse para vocês até aqui
foram os que apareceram mais de uma vez e alguns com mais recorrência que outros, como por exemplo os dois primeiros, né? Que é o ademais, que apareceu em 13 redações, e o além disso, que apareceu em 11 redações. Tá legal? Depois desses, a gente ainda tem, paralelo a isso, ressalta-se ademais, como consequência, vale ressaltar ainda, outro aspecto a ser considerado é, sob essa perspectiva, vale ressaltar ainda, simultaneamente, percebe-se que, contudo, no entanto, por conseguinte e por outro lado. Ou seja, através dessa análise que a gente fez, a gente pode perceber que a gente teve uma variedade maior de operadores argumentativos no primeiro parágrafo do desenvolvimento. A gente teve um uso mais diversificado e os que apareceram mais de uma vez, eles se repetiram menos do que no segundo parágrafo do desenvolvimento. Como a gente pôde ver no início, que o ademais e o além disso apareceram exorbitantemente. 13 vezes o ademais e 11 o além disso. Além de todos esses que eu falei para vocês. Tá legal, gente? Então, fiquem ligados nesses operadores. Na hora de vocês elaborarem a redação de vocês, pensem sempre nos operadores que vocês vão usar no início de cada parágrafo, principalmente quando vocês forem fazer a prova de redação do Enem. Beleza, galera? Show? Espero que tenham gostado. Fiquem ligados que logo tem mais dica. Tamo junto!